Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ressignificar a sua alimentação, né? Ressignificando a sua alimentação, quais, quais os problemas, né? De continuar com uma mentalidade de dieta num processo de emagrecimento, e o quanto que é fundamental se desfazer dessa mentalidade, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou me apresentar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista formada há 17 anos, mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em nutrição na Unifesp. E no meu mestrado eu estudei o impacto da alimentação em doenças crônicas. E desde então eu trabalho com emagrecimento, e quem me conhece aqui, é meu paciente, sabe que eu coloco todas as minhas energias ajudando pessoas a mudarem de hábitos, principalmente de forma leve, então sem restrições severas, então sempre de forma saudável também e que aconteça de forma consistente, tá? Bom, falando aí um pouquinho da privação alimentar, né? Atualmente, a gente tem muita informação, e muita informação simplistas, e faz com que a população tenda a separar os alimentos como vilões e bons, né? Então, fica essa restrição, essa classificação, né, dos alimentos. E é um contexto que é vivenciado mediante essa nova era aí das dietas restritivas, dos resultados rápidos, que excluem grupos alimentares, né, específicos da alimentação, e faz cada dia crescer essa fama aí, essa classificação aí dos alimentos como inimigos e não aliados à nossa saúde. Então, gente, isso é aterrorizante, tá? É muito ruim isso. Um emagrecimento consistente é totalmente diferente disso e ele vai muito além disso, tá? Bom, então, ninguém está com 10 quilos a mais porque pão é uma delícia e chocolate maravilhoso, tá? O desequilíbrio em peso reflete um comportamento alimentar desequilibrado, tá? E é fruto não só de fazer dietas, mas do pensamento de dietas. Então, às vezes, você nem está fazendo a dieta, mas você tem esse mesmo pensamento, tá? Então, como é que funciona? Você faz uma dieta, você acaba a dieta, os quilos voltam e o que fica é o pensamento da dieta. Então, inclusive, eu tenho pacientes que estão em acompanhamento comigo que têm esse pensamento enraizado, né? Então, essa semana mesmo semana passada, né, chegou uma paciente para mim e falei, e aí, como é que você tá? Como é que foi esse mês? Ela falou, ai, não foi legal, eu comi pizza no final de semana. Falei, tá, tudo bem. Quanto de pizza, né? Como é que foi? Não, eu comi 2 pedaços e fui perguntando, né? E como é que foi a sua rotina? Ela, não, mas aí durante a semana eu vou super bem. Eu comi esses 2 pedaços de pizza. Eu falei, mas tudo bem você comer esses 2 pedaços de pizza, né? Então, ela veio me contar como se, assim, isso tivesse acabado com a rotina dela, com tudo que ela tinha seguido até então. E não, né? Tudo bem, se ela conseguiu manter uma boa rotina, incluir esses 2 pedaços de pizza, é super natural e é isso que vai ajudar ela a manter a consistência, tá? Bom, e o que é esse pensamento aí de dieta? Então, é o pensamento do pode ou não pode, é o pensamento que vai te ensinar a classificar os alimentos como bons e ruins, são os alimentos que você fala que são os emagrecedores e engordativos, os saudáveis e não saudáveis, né? Então, é quando existe uma lista de proibidos e permitidos, uma lista de pode e não pode. Então, esse é o pensamento de dieta. E qual que é o problema de pensar assim? O problema é que é muito difícil você ter uma relação saudável com a comida dessa forma, tá? Agora eu escrevi esse textinho porque eu queria saber se vocês se identificam com ele, tá? Então, vocês me falam. O que acontece é mais ou menos assim?
você come uma pizza e no momento que você a coloca na sua boca, vem aquela onda de prazer. O seu cérebro libera um monte de dopamina e você fica em êxtase. Alguns minutos se passam e o que acontece é uma enorme sensação de culpa. O seu pensamento diz: você não devia comer isso engorda, você está gordo, você está gorda, isso é farinha pura, é por isso que você não emagrece. E o pensamento continua e te diz o seguinte: ah, mas está tão gostoso, eu já estou comendo mesmo, e já que é só hoje e amanhã eu vou fazer tudo certinho, eu vou comer mais. E aí que duas fatias de pizza viram cinco, e aí que alguns quadradinhos de chocolate que já saciaram a sua vontade viram uma barra inteira. Afinal, aquilo é uma despedida. Afinal, amanhã você vai comer tudo certinho. Não é assim, tá? E tem uma outra possibilidade aí, que eu não coloquei, que não às vezes é a questão da despedida, mas é a questão do desperdício. Então, ai, não posso desperdiçar, né? Não vou deixar, não vou guardar. E aí vai e come o que tem, né? Então, gente, essa questão do desperdício é uma crença que a maioria das pessoas tem, e que é uma crença que, se você pensar, quanto realmente de dinheiro você está desperdiçando ali, né? Jogando essa sobra de comida fora. E, mas não é dinheiro, é porque tem tanta gente passando fome e tal. Realmente vocês vão resolver essa questão da fome, não desperdiçando essa comida? Né? Então, reflete sobre isso, pensa se realmente isso faz sentido, né? Porque tudo bem se sobrar comida e jogar, não precisa comer o restante, né? Então, refletir sobre isso pode ajudar bastante nesse sentido, tá bom? E aí, então, agora falando um pouco dos gatilhos, né? Depois dessa questão aí, dessa situação, ah, a gente tem frustração, quando alguma coisa é proibida, a gente pode ficar triste, tem tristeza e pode ter uma perda de controle no consumo do alimento que a gente quer. E aí pode estimular, né? Pode ter um maior risco de ter uma compulsão alimentar, né? A gente tem uma desordem no centro do apetite, né? Então, mais fome, isso é uma ação de neurotransmissores e hormônios que acontece. E aumento da vontade. Então, a gente é o risco da obsessão pelo proibido. Então, aquela famosa frase, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. É bem nessa linha, né? Então, quanto mais restrição a gente tem, quanto menos acesso àquela coisa que a gente gosta, mais a gente quer. Então, isso desequilibra todo o processo, tá? Bom, aí, falando um pouquinho das consequências, né? A gente começa a ter um pensamento sabotador, porque nunca tem o dia para começar, amanhã é sempre o melhor dia, né? Então, tem uma oportunidade de comer uma pizza ou de comer um chocolate. Tudo bem, adia para amanhã a sua dieta, né? Então, isso acontece mesmo, você sempre vai se sabotando. É tão sacrificante que você desiste, então você fica aí desestimulado, né, a fazer. E essa questão da escassez, você tem a possibilidade de até comer sem vontade e sem moderação, porque você quer aproveitar aquele momento, né? Então, vai comer, vai ter um aniversário, vai, sei lá, um aniversário da mãe. Vai comer ter um bolo que a sua mãe faz que você ama, né? E que você não está comendo porque você está de dieta. Então, você vai lá e vai comer até. Não precisa, você não vai comer um pedaço, né? Você vai comer até não aguentar mais. E aí você não consegue manter uma consistência da sua alimentação equilibrada. Vem o efeito sanfona e fica o desânimo, porque você entra num ciclo sempre, né? Então, você não consegue manter a consistência da dieta, engorda de novo, fica no efeito sanfona e acaba desanimando.
se desfazer desse pensamento tóxico é fundamental para ter equilíbrio e emagrecer. Então, isso, gente, é a base para vocês conseguirem começar um processo de emagrecimento saudável. É a primeira coisa. Vocês precisam comer com a mesma paz que vocês comem um brócolis, vocês precisam comer uma pizza. Tá? Isso vocês precisam ter. Vocês precisam aprender a comer a pizza, mas ela não tem problema nenhum comer pizza, tá? Então, emagrecer é muito mais você encontrar outras fontes de prazer e conforto. Então, a comida pode ser uma fonte de prazer? Pode. Mas qual que é o problema? É que ela normalmente é a única fonte de prazer. Então, isso é muito ruim, tá? Então, é muito mais isso do que você excluir alimentos ou grupos alimentares, tá? O emagrecer é muito mais você se conectar com a fome, a saciedade, as vontades que você tem, do que seguir uma dieta que te diz o que vai comer e o quanto comer, né? Então, você faz um processo de autoconhecimento. Quando você está começando a sentir fome, você vai se alimentar. Você, não, eu não posso comer agora porque a dieta está falando que eu não posso comer mais. Vai lá e pula a refeição, né? Ou a questão da saciedade. Já está saciado, mas não presta atenção nessa saciedade, come de maneira automática, e quando vê já está com aquela sensação de empachamento, aquele desconforto. A saciedade vem muito antes disso, tá? Então é essa conexão. Se conectar, só um minutinho. Muito mais olhar para a sua vida e as suas emoções do que só para a comida. Então, a comida, gente, ela é a pontinha do iceberg. Tem muita coisa para baixo que envolve isso, né? Então, eu acho que esse acaba se relacionando, né, um pouquinho com... tendo uma relação com esse primeiro, porque a questão emocional aí, ela influencia demais nisso. Então, se você começar a perceber as suas emoções e conseguir, de uma certa forma, gerenciar, e não só direcionar para a comida, isso vai fazer toda a diferença. Livrar-se dos padrões impostos pela sociedade sobre a comida e o corpo. Então, o seu corpo é o único, né? Se comparar com padrões de corpo das redes sociais, não é certo isso, né? Então, o seu corpo é o seu corpo, cada um tem uma genética diferente. E essa comparação é muito destrutiva para a gente. Então, isso não tem que acontecer, tá? E qual que é o maior desafio aí do emagrecimento? O emagrecimento, como é um processo a longo prazo, os resultados vêm a longo prazo, isso compete com os prazeres imediatos que a gente tem da nossa rotina. E aí o prazer imediato vai ser desde de um doce que você come e te sacia aquela vontade e você tem aquele momento de prazer, quanto uma refeição rápida que você resolveu o seu problema. Você não precisou fazer a refeição, então você tem uma reunião rápida para entrar e você tem 15 minutos para comer. Então, às vezes, você pega um pão, põe qualquer coisa ali, come e resolveu. Então, esse resultado imediato da nossa rotina faz uma competição muito desigual com os resultados a longo prazo do processo de emagrecimento. Então, é muito importante a gente conseguir uma consistência, né? E para isso, a gente precisa identificar os nossos motivos, o motivo de você estar querendo emagrecer, de você estar querendo passar por esse processo e ter contato frequente com eles, porque eles vão ajudar você a se manter motivada para ir combatendo esses prazeres imediatos e conseguindo achar estratégias e alternativas para combater isso, porque fica realmente uma disputa muito desigual.
tá? E com isso que a gente vai conseguir a consistência e o equilíbrio, tá? Então, e não com a dieta radical que você não consegue a consistência, né? Então, isso é muito importante. Ficou claro, gente? Deu para entender esse raciocínio? Sim, deu sim, Cláudia. Legal. O som deu uma... Som ok. São os níveis de fome. Aprendi muito nesse quase um ano de reeducação alimentar. Legal, Ana, é isso mesmo. Tem os níveis de fome e saciedade que vocês vão identificando e se autoconhecendo para saber o momento que precisa se alimentar e o momento que precisa parar de se alimentar. Isso mesmo. Muito bom. E qual que é a importância da comida, gente? A comida tem muitas funções, né? Então, a função emocional, as funções sensoriais, culturais, sociais, e é uma das maiores fontes de prazer do nosso corpo, né? Então, com tanta coisa, com tantas funções, por que a gente vai tratar alguns alimentos como ruim, né? Isso não pode acontecer, isso não existe. Não existe alimentos saudáveis e não saudáveis, e muito menos alimentos proibidos, tá? O que existe são alimentos que são menos nutritivos e mais calóricos, e eles podem ser consumidos sim, tá? Eles só vão ficar não saudáveis se você só consome eles. Agora, se você consegue incluir esses alimentos dentro de um contexto equilibrado, eles não vão ser saudáveis. Eles não vão ser não saudáveis, tá? Então, é muito importante isso, vocês aprenderem a colocar esses alimentos num contexto, tá? E aí, para ajudar vocês, eu coloquei aqui a regra 90-10, que é que eu passo muito para os meus pacientes, que você segue a sua rotina alimentar com base em alimentos naturais e nutritivos, então uma rotina mais equilibrada 90% do tempo, e 10% você encaixa os alimentos ou refeições que vocês têm vontade, tá? E para quem tem muita dificuldade, então vamos supor, Cláudia, eu faço todo dia eu como errado. Então, de repente, você pode começar com essa proporção de 80-20. Então, para quem tem mais dificuldade, pode começar mais devagar. Coloquei um exemplo aqui para direcionar vocês. 4 refeições por dia. Então, vamos supor que vocês fazem 4 refeições, vezes 7 dias por semana, são 28 refeições no total, tá? 10% são 2,8, a gente arredonda para 3 refeições, tá? Então, em uma semana, você pode escolher 3 refeições para comer o que você quiser, tá? Então, se pensar em 28, 25 você vai estar comendo refeições saudáveis. Qual que é o impacto que essas 3 refeições vão ter nesse contexto? Tá? Se a gente pensar em 20%, a gente vai para 6 refeições, 5, 6 refeições. De 22 refeições, então o impacto é muito pequeno, entende? Então é muito importante vocês conseguirem construir esse contexto, tá? E aí, quanto mais vocês conseguirem isolar o escape, né, essa alimentação aí que é menos nutritiva e mais calórica, menos vai ter o impacto negativo na rotina. Então, por exemplo, vocês vão pedir uma pizza na sexta. O ideal é que a sexta, o dia todo, vocês comeram direitinho, faz essa refeição na sexta-feira, a pizza na sexta. No sábado, mantenha um café da manhã equilibrado. Se quiser, de repente, pedir uma feijoada no sábado, pede a feijoada. No jantar, volta para o plano alimentar ou para a rotina mais equilibrada. No domingo, mantém também. Então, quanto mais isolado vocês conseguirem manter esse escape, menor o impacto vai ter na rotina,
tá? Bom, e os primeiros passos aí a serem dados? Primeiro, parar de lutar contra a comida e as vontades, né? Então, é vocês planejarem aí esse consumo, primeiro ponto. Segundo, é parar de restringir a fome e evitar alguns alimentos ou até mesmo grupos alimentares, tá? Então, isso não existe, tá? Isso é muito prejudicial para o processo. Começar a respeitar o seu próprio corpo e escutar o corpo. Então, vocês comerem com atenção plena, porque isso é o autoconhecimento. Então, comer sentada, 100% presente, sem assistir TV, sem estar no celular, mastigar devagar cada pedaço, cada garfada, para você aproveitar ao máximo o que você está comendo. Isso vale tanto para as refeições mais nutritivas e menos calóricas, digamos assim, quanto para os escapes, né? Então, por exemplo, vocês vão comer o chocolate, come com calma esse chocolate. Quantas vezes vocês pararam para saborear o chocolate que vocês estão comendo? Ou vocês comem assim no automático? Né? Para pensar nisso. E às vezes vocês comendo devagar e realmente aproveitando aquele alimento, vocês vão sentir uma necessidade muito menor de consumir, né? Uma necessidade de quantidade menor, tá? Então, faz esse teste para vocês verem, é bastante interessante. Então, comer com atenção plena é fundamental. Com isso, vai facilitar muito vocês identificarem o sinal da saciedade, porque quando você não está fazendo atividades paralelas à sua refeição, você consegue se perceber, e aí quando você está saciado, você consegue, é a hora de parar, porque o que você come além da saciedade é o que seu corpo não precisa, tá? Comer mais e comer melhor para conseguir comer menos, então isso é muito importante. Fazer refeições balanceadas, saudáveis, saborosas, com alimentos de todos os grupos alimentares, fundamental também. E não só comer aquilo que não gosta, né? Então, às vezes, porque eu tô comendo muita salada, não aguento mais. Não, coloca a coisa que gosta, então equilibra isso, é super importante, tá? Faz a salada uma refeição prazerosa, então tenta escolher um molho diferente, colocar ingredientes que dão sabores diferentes na salada, então muito importante isso também. Bom, e aí, como evitar a alimentação emocional? Né? Então, outro ponto aí que também na rotina, para a gente conseguir gerenciar isso, é fundamental. Essa questão da atenção, né, que foi o que eu falei naquele outro slide anterior, você comer com a fome física, isso é muito importante, então você está sentindo os sintomas da fome mesmo, e se não for a fome física, se você perceber que você está indo comer sem fome, qual que é o motivo dessa fome? Você está muito estressada, você está ansiosa, você tá triste, né? Esses dias são dias propensos para cometer desequilíbrio. É o famoso eu mereço, né? Então, comer alimentos mais gordurosos, calóricos, doces, porque você merece, eu tenho certeza que 99% aqui faz isso. E não tem problema, né? O problema é como que está o seu contexto e qual que é a quantidade que você vai comer. Você come prestando atenção nessa refeição, né? Então, isso que faz a diferença, isso que é muito importante, tá? E fundamental identificar outras fontes de prazer, como eu também já falei anteriormente, né? Comer é prazeroso? Sim, mas só comer, só o prazer, né? Só essa fonte de prazer é muito ruim. Então, o que te faz bem que você pode redirecionar? Sei lá, ler um livro, ligar para alguém, que agora na pandemia fica mais restrito, né? Mas
tomar um banho relaxante, fazer uma meditação, assistir uma série. Então, busca outras alternativas de prazer que podem saciar e redirecionar isso, tá? E aí redirecionar para outras fontes que não seja alimentação, e aí eu coloquei como exemplo o relaxamento e a meditação, que isso é uma ferramenta aí extremamente eficiente, já com comprovação científica e tudo, tá? Mas você pode escolher a atividade que for boa para você, que der resultado para você, tá? E a consciência que a comida não vai resolver o seu problema, né? Você vai ter um prazer imediato ali. Então, por exemplo, vou comer um doce porque eu mereço, né? Tá, você está muito ansioso. Por que você está ansioso? Tem um motivo. Sei lá, eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã. Estou chutando a primeira coisa que me vem na cabeça. Você vai comer o chocolate agora? Vai resolver, né? Você vai ser contratado? Vai, né? Você vai bem na entrevista porque você vai comer o chocolate. Então, é, você vai ter um prazer aí de 5, 10 minutos e acabou. Depois você não vai ter mais prazer nenhum com aquilo. Então, uma reflexão aí, uma consciência, putz, será que vale a pena eu comer porque eu tô assim? Né? Então, isso é muito importante, né? Sempre ter essa consciência que a comida não vai resolver o problema, tá bom? E aí, pessoal, eu coloquei aqui o Intuitive Eating e os seus princípios, que é uma forma de se alimentar que aborda, acho que tudo isso, né? Que ajuda vocês a conseguirem colocar na prática tudo isso, né? Então, tem a finalidade de promover a mudança comportamental através de uma abordagem mais intuitiva, buscando uma melhor relação das pessoas com os alimentos e com o corpo. Então, quais são os 10 princípios? Sempre rejeitar o pensamento da dieta, honrar sua fome. Então, vocês percebem que a gente cai nas mesmas coisas, porque isso é a base, é fundamental. Fazer as pazes com os alimentos, então não fazer essas classificações. Desafiar a polícia dos alimentos, né? Então, essa questão aí dessa classificação mesmo, né? Dos bons e dos ruins, isso não existe. Respeitar a sua saciedade, descobrir a satisfação ao comer, então, muito importante também. Honrar seus sentimentos sem usar os alimentos, então, essa questão que eu falei de usar outras fontes de prazer. Respeitar o seu corpo, né? Então, aceitar a sua genética, fazer exercício, né? Então, às vezes, fazer exercício da forma ideal é muito difícil. Coloca uma meta pequena para você começar, começa devagar, mas faz, se mexe um pouco, né? Não precisa fazer 1 hora, começa com 15, 20 minutos, depois vocês vão aumentando o tempo e, se for possível, a frequência, mas se exercitem, é super importante também. Honrar a sua saúde, então, como eu estou repetindo aqui várias vezes, não existem alimentos bons ou ruins. E aqui eu queria que vocês refletissem um pouquinho. Tudo bem comer um brigadeiro? Qual que é o problema? É comer 10 o prato de brigadeiro, né? Tudo bem comer um pastel? O problema é você comer a porção de pastel. Tudo bem comer uma fatia de bolo? O problema é comer o bolo inteiro. Tudo bem tomar um sorvete? O problema é comer o pote do sorvete, né? Então, gente, eu como todas essas coisas, tá? Todo final de semana alguma coisa tem, né? Então, eu como pizza, eu adoro pastel, eu adoro brigadeiro, eu adoro chocolate. Então, é realmente vocês aprenderem a administrar esse consumo, tá? Colocar no contexto, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat.
A Elis colocou, tem que ter um propósito e mudança de mentalidade, né? Fazer melhores escolhas sem culpa. Exatamente. É isso mesmo, porque também se fica com a culpa depois que consome, não adianta nada, tá? Então, a hora que você equilibra esse consumo e você consegue retomar para sua rotina normal, então você tem esse equilíbrio, você nem sente culpa, porque você sabe que você come bem de uma forma geral, né? E que aquilo é uma vontade que você está suprindo, que você está comendo de forma moderada, então super tranquilo. Mas é importante também diminuir a quantidade. Aí depende de cada metabolismo, né? E da quantidade que você consome, mas o processo de emagrecimento, ele também precisa de uma alimentação hipocalórica. Então, dependendo, aí a gente diminui um pouco a quantidade. Mas olha, 99% dos meus pacientes não passam fome e às vezes eu não preciso nem diminuir muito a quantidade, eu faço uma redistribuição do plano alimentar, da alimentação mesmo, eu faço um equilíbrio, tá? Bom saber que podemos comer vez e outra no brigadeiro. Sim, pode e deve. É isso que vai te ajudar a manter a consistência, tá? Tem que comer, gente. Não adianta. Tá? Isso é muito parte do processo. Bom, e aí, aqui aproveitando a emenda dessa aula, né, eu pensei em abrir uma oportunidade aí com o meu acompanhamento individual, que é um acompanhamento semestral, sendo uma consulta por mês. Eu pensei como o começo normalmente costuma ser mais difícil. Falei, como que eu posso fazer uma oportunidade diferente, especial aí para ajudar, né? Então, para as 3 primeiras pessoas que me contatarem, eu vou fazer um acompanhamento nos 2 primeiros meses quinzenal. Então, dentro desse acompanhamento de 6 meses, com 6 consultas, eu vou encurtar esse tempo e vou estar junto com você a cada 15 dias. Então, a gente aí pegando bem as dificuldades, traçando as estratégias, né, e trabalhando isso a cada encontro para traçar aí uma rotina bem legal e um resultado interessante, tá? Então eu quis colocar aqui uns feedbacks de alguns pacientes meus que deixaram lá no Google Meu Negócio, para vocês entenderem como funciona o meu trabalho, como eu realmente trabalho. Então, essa aula de hoje é exatamente como eu trabalho, tá? Nenhum paciente não vai poder comer nada, a não ser que tenha uma questão aí de saúde envolvida, que a gente precise de uma restrição né, mais séria, mas assim, é sempre perdendo peso de uma forma leve, assim, adequando a rotina que vocês têm. Então, isso é que é fundamental, tá? E os resultados são sempre muito bons, tá? E o resultado que eu digo não é só resultado de peso, gente. Vocês têm muitos outros resultados que não é só o peso, tá? Então, é uma qualidade de vida melhor, um sono melhor, uma disposição melhor. Então, tudo fica muito melhor, tá? Então, é uma melhora geral, tá? Então, aqui estão os meus contatos. Deixa eu ver aqui. Maravilhoso. É encontrar uma boa relação com a comida. É isso mesmo, tá? Então, isso é o fundamental. E aqui é uma frase aí para finalizar, gente. Então, somos uma cultura em busca da dieta perfeita, e como prova disso, há uma porção de pessoas infelizes e inseguras por aí. Precisamos repensar, retomar uma abordagem simples, mas somos distraídos e seduzidos por promessas de resultados rápidos e milagrosos. Perdemos peso rapidamente, voltamos a engordar, então partimos para outra solução mágica. Essa é a fórmula alimentada pela indústria da dieta para manter as pessoas gordas. Essa pessoa que escreveu, ela é uma nutricionista muito voltada para a questão comportamental,
tá? Com muitos livros e tudo. Então, essa frase dela é o resumo de tudo, né? Então, é isso. É uma indústria mesmo, parece que para manter as pessoas gordas. Então, não é isso. Um emagrecimento definitivo, um emagrecimento saudável é um emagrecimento, não é fácil, mas é um emagrecimento a longo prazo. Não adianta, tá? É preciso aprender a mudança para ter consistência, tá? Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, certo? Então é isso que eu queria falar com vocês. Super obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero de verdade que eu tenha ajudado aí vocês. E quem quiser falar comigo, então eu abri essas 3 vagas aí para essa condição especial no meu acompanhamento. Pode me chamar em qualquer um desses contatos, tá? Essa foi minha primeira experiência com uma aula assim, mas eu quero fazer mais, então eu vou buscar outros temas e aí vou mandando para vocês se vocês tiverem interesse em participar, tá bom? Deixa eu ver que tem gente no chat. Sempre bom ouvir suas dicas. Obrigada, Ana. Excelente, muito bom, adorei, amei, foi show. Legal, gente. Espero de verdade aí que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem me mandar um e-mail ou me mandar uma mensagem, eu fico à disposição. Tá bom? Tchau, até mais. Um beijo para vocês.